Dou-lhe uma. Gravando, boa noite. Esse é mais um encontro da Retail Power Academy com a Liga dos Inovadores. Estamos aqui hoje reunidos para assistir uma apresentação especial da Carol Navarro, que já vai se apresentar. Antes de iniciarmos, eu queria dizer que temos uma programação para julho, daqui 2 semanas, ou seja, semana que vem estaremos na Liga, depois voltaremos para cá, né, com o Rafael, e depois na última semana também teremos mais uma atração para lá de especial. Nós vamos compartilhar essa programação. Professor Joedir chegando, boa noite, professor. Boa noite. E também queria pedir para o Marcelo anunciar a agenda da Liga. Marcelo, por favor. Legal. Na semana que vem é a Marcela Quiroga, que está aqui conosco, que vai falar sobre o uso do WhatsApp nas vendas, que é o canal preferido dos brasileiros e que acaba muitas vezes sendo negligenciado. Então, vai ser na semana que vem. E depois, no dia, se eu não me engano, 17, a gente tem o professor Vitor, que é o maestro da Orquestra Sinfônica do SESI Senai de Sorocaba, que vai falar sobre o poder da vibração no nosso dia a dia. Né? Ele é maestro e ele vai trazer de que maneira a gente pode estar usando a música para vibrar numa sintonia em que a gente atinja os nossos objetivos e não fazer o contrário. Vocês lembram, né, que essa história da vibração é algo que a gente vem trabalhando na questão das nossas soft skills, né, que são aquelas habilidades que transcendem as questões técnicas, mas que a gente precisa estar de olho aí para conseguir atingir tudo aquilo que a gente quer. Então, fica aí uma super programação de julho. Maravilha. Tá chegando mais gente, boa noite para quem chegou. Já estamos iniciando. Eu vou passar, então, a palavra para a Carol. Bom, antes de passar para a Carol, eu queria fazer um registro. A Carol merece toda a nossa homenagem. Ela é uma das primeiras integrantes. Nos foi apresentada pela Elô, que está aí presente, né, Elô? E o Ricardo. Ela, junto com o Otávio, que também está aí. Otávio, boa noite. Fazia tempo que eu não falava com o Otávio. Boa noite. O Otávio e a Carol, vamos dizer assim, criaram o grupo de moda, né, de IA na Moda, aqui da nossa comunidade, trabalharam arduamente ano passado inteiro, produziram muito, fizeram coisas incríveis, memoráveis. Então, e a Carol está aí, continua. A Carol é um exemplo que a nossa comunidade tem, né, de alguém que, além de se engajar e aceitar os desafios, ela foi além, ela está fazendo uma pós-graduação, depois queria que você falasse isso, Carol, né? Aos fins de semana, ela sacrifica os finais de semana, e não contente com isso, ela ainda entrou no mestrado da SPM. Daqui a pouco já está terminando o primeiro semestre, hein, Carol? Aí, já. Tá vendo como passa rápido? É isso aí. Nossa, como passa. Né? E ela está levando, né, junto com os projetos dela, a IA. E talvez a Carol seja aqui uma das participantes mais avançadas em termos de uso de inteligência artificial no seu dia a dia, na sua atividade profissional. Então, eu queria fazer esse registro. A Carol está em todas, ela participa desse encontro, do encontro lá do grupo do Ricardo. Se chamar, ela vai. Ela estava em Brasília outro dia, participando do Hackathon, não é? Virou empreendedora, tem uma startup de IA. Conta tudo para a gente, tá, Carol? E parabéns aí por... Você é um exemplo para nós, tá? Nossa, Ricardo, fiquei emocionada, estou arrepiada. Muito obrigada pelas palavras. Verdade seja dita.
Meu Deus, é uma honra estar aqui. Desde que vocês entraram na minha vida, só coisa boa que eu tenho para falar, e foi um ano de muito desenvolvimento com vocês. Então, é uma alegria poder aprender e compartilhar. Muito obrigada, viu? Então, tá com você. Tá bom. Deixa eu contar então um pouquinho, né? Tá legal. Eu trabalho com pesquisa de mercado já faz, acho que mais de 20 anos, né? Desde que eu montei a minha empresa. Que eu sou economista, aí depois eu fiz a pós-graduação em pesquisa na SPM, mas também já faz 20 anos que eu fiz. Aí já fiz pós em administração, tudo, e aí começamos com essa parte de falar de IA, junto no grupo aqui, eu me empolguei, entrei na pós de IA lá na Universidade Federal de Goiás, que é um polo muito grande dessa área. Estou lá em conjunto com o professor Sandeco, e a gente tem se desenvolvido bastante, ele incentivou bastante a parte de startup. E como eu tinha uma metodologia que eu tinha criado em pesquisa, que eu aplicava nas empresas, eu resolvi passar essa metodologia para IA. E aí o resultado assim, foi surpreendentemente interessante, porque não só agilizou o processo de pesquisa, mas mostrou que ele pode ser completamente disruptivo. A gente está num momento muito importante para isso, né? Está todo mundo ainda descobrindo o que pode ser feito, tudo que pode ser... pesquisa está virando meio que de ponta cabeça, mas o que eu vi foi uma oportunidade da gente quebrar, fazer um elo entre setores da empresa de maneira que não havia para pesquisa, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Aí comecei a fazer a pós, o mestrado em comunicação, que eu acho que vai me ajudar muito em pesquisa também, com o incentivo do Ricardo, da Elô, dos dois caras, todo mundo, foi maravilhoso, assim, foi um ano de muito crescimento, eu só tenho muito grato. O Marcelo estava falando de vibração, e teve uma palestra outro dia, uma apresentação outro dia, maravilhosa, que foi falado sobre isso, e eu acho que o momento é esse. O incentivo que nós demos para a Carol foi assim, se joga. Se joga, foi. Se pensar muito, não faz, então vai. Nossa, não faz. E tá uma loucura, porque o mestrado é 2 a 3 vezes por semana, após o final de semana, e tem que trabalhar e criar, criando a startup junto. A gente está com vários desenvolvedores trabalhando no projeto. Então, tem o som. Para que dormir, para que comer, né? Não sobra tempo. Então, estamos nesse ponto. Carol, fala um pouco aí, curiosidade minha, acho que dos demais, essa pós que você faz, fala um pouco aí desse outro ambiente que você acabou se inserindo, que está ligado à Universidade Federal de Goiânia. Nós temos ouvido falar muito, né, sobre o trabalho dela, talvez seja o principal polo de IA hoje no Brasil. E fala um pouco, assim, não só da pós, né, a aula, o grupo que você pertence, o que você foi fazer lá em Brasília, né? Brasília, foi. Dá uma geral para a gente aí. Então, eu cheguei nessa pós, porque, assim, primeiro tinham falado para mim, não faz pós em agora, porque é tudo igual, ninguém sabe muito ainda. Então, eu estava um pouco cética com isso, e comecei a procurar mais. É claro que tem cursos ótimos, mas que não seja lá também, mas eu me interessei muito a partir do professor Sandeco, que eu conheci pelas redes sociais, e ele é muito visionário, está há muitos anos trabalhando com isso, está implantando um projeto na Embraer de drones, então são projetos envolvendo muita tecnologia, e é a primeira turma da UFG disso daí, né? Então, foi muito... Tem muita gente, assim, que já veio com muita experiência, mas que veio para se desenvolver na IA. Então, assim, tem professores, tem desenvolvedor que foi desenvolvedor a vida inteira. Eu estou apanhando, para falar a verdade, porque é mais profundo, assim. Então, ensina... Eles consideram que a gente já sabe programação. Então, não é fácil. Tendo que correr contra... Nossa, é bem difícil para mim, porque a maioria lá programa, sim. Igual eu faço pesquisa a vida inteira, eles fazem programação a vida inteira, né?
Aí, com a última matéria com incentivo do Sandeco, a ideia era montar startups. E eu mostrei para a turma a minha metodologia de pesquisa e o que eu tinha pensado para desenvolver em IA, e foi escolhida lá, né? E aí a gente montou isso, passou tudo para a IA, virou essa startup, a gente está aperfeiçoando cada vez mais, estamos colocando mais recursos, tudo, e aí a gente foi convidado para apresentar na Campus Party lá de Brasília. Aí nós ficamos com um stand lá, e foi apresentado lá, foram 3 dias, Campus Party é muito legal, nossa. Foi sua primeira Campus Party, ô Carol? Foi a minha primeira, eu amei tudo, né, porque energia, é uma coisa de aprendizado, tem as palestras junto, né, então vem muita gente legal também do mercado falar lá, e aí já convidaram a gente para fazer na de Brasília, para apresentar na de Brasília, para apresentar na de São Paulo, já está tudo engatilhado, então está caminhando, viu, estou bem contente. É isso aí, parabéns. Obrigada. E aí, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho do que é a metodologia, o que virou, chama PER, né, a metodologia. Porque eu tenho minha empresa chama NetTown, que é uma empresa de pesquisa, atendi vários bots de clientes durante a minha vida, desde Líder de Seguros, Pão de Açúcar, Itaú, até empresas menores, Sebrae regionais, então eu passei por vários portes de empresa. Aí isso serviu de base para entender vários tipos de necessidades e o que na hora que veio a IA, assim, brilhou meus olhos para a gente poder acelerar e aprofundar isso, né? Vou compartilhar aqui, posso compartilhar, Ricardo? Você quer que eu fale mais alguma coisinha? Sim, não, pode compartilhar e a gente vai comentando. Tá. Aliás, enquanto isso, a Carol fez um artigo, eu compartilhei, eu publiquei lá na newsletter, tá? E tá lá na nossa newsletter da Retail Power Academy no LinkedIn. Estamos vendo. Eu compartilhei no meu também, mas tá lá. Opa, fiz errado. Aí, beleza. Então, aqui, porque o PER, né? É persona ativada por inteligência relacional. Aí, o grande porquê que surgiu então foi a pergunta assim, por que pesquisa de mercado acontece antes das decisões, muitas vezes, né? Enquanto agora tudo acontece em tempo real e as coisas têm que ser tomadas, decisão em tempo real, e decisões profundas, e pesquisa, muitas vezes, não é acessível a todos os portes de empresa, e ela envolve... É claro que tem toda a metodologia, todo o rigor técnico que a gente tem que seguir, mas aí isso acaba consumindo tempo, né? E, entre o processo, tempo e dinheiro, e muitas vezes é uma coisa que uma empresa já poderia estar... Poderia não, precisaria estar trabalhando em tempo real, né? E o que acontece também? Os dados, muitas vezes na empresa, eles estão em silos, né? Então, tem o SAC, tem o RCRM que vai estar disponível para o pessoal de UX também. A empresa muitas empresas em porte que podem fazer, fazem o social listening, mas tudo isso são departamentos separados ou empresas separadas que fazem isso, que acabam gerando uma lentidão analítica, e às vezes a gente perde semanas nisso, não perde, está investindo, mas demanda, né? Semanas, e o cliente já mudou, e a persona já mudou, ele já está com outra necessidade, já aconteceu um monte de coisa nesse meio do caminho, e o que acontece, às vezes, até que as decisões são genéricas, a gente, às vezes, separa cliente... o cliente VIP, não sei o quê, e ele está falando uma coisa específica ali no WhatsApp que a gente não captou, que seria importante. E aí a gente acaba meio que olhando num retrovisor, né? Então, as decisões acabam tendo que ser reativas, e o churn acaba que vai crescendo silenciosamente dentro da empresa. Aliás, Carol, você permite, né? Hoje até...
estava discutindo isso numa entrevista. A gente viu desde da pandemia uma desestruturação generalizada. As marcas sofreram muito, houve mudança de jornada de compra, houve mudança de distribuição de venda entre canais. Alguns canais passaram a vender mais que outros, enfim, houve uma... E no meio de tudo isso, a gente viu o impacto das tecnologias, né? As vendas online crescendo. Então, o que eu observei? Que as marcas ficaram meio às cegas, né? Faltou muito investimento em pesquisa, na minha opinião. O que as marcas de consumo investiam antes, elas estancaram. As estruturas internas foram alteradas, houve uma juniorização. Então, faltou conhecimento, faltou aplicação prática, sabe? Todo aquele conhecimento que foi construído ao longo de pelo menos 20 anos, com o crescimento das áreas de trade marketing para conhecer comportamento do consumidor, aquilo se esgotou e não entrou nada ainda no lugar, porque parece que os próprios institutos de pesquisa estão vendo que os métodos anteriores não se encaixam mais e que hoje há toda uma nova metodologia em função disso que você está descrevendo, né? Então, eu acho que há assim, um momento de ouro mesmo para trabalhos como o seu, tá? Porque o mercado, daqui a pouco, ele vai sair atrás de informação, porque ele está há muito tempo navegando, se não totalmente no escuro, sabe? Com baixíssimo nível de conhecimento, né? Dentro desse novo cenário, tá? Desculpe me estender um pouco. Não, faz favor, nossa, eu adoro teus comentários. E é bem isso que você falou, né? E quando fala navegando, o que eu penso que nós estamos lutando para agilizar, que meio que a hora que fala navegando, é meio com transatlântico, e cada movimento que você tem que fazer demora muito, né? Uhum. Pelo menos, e pesquisa precisa se adaptar a isso, e as empresas também. E eu vejo como a solução é não haver essa divisão. As coisas precisam ser integradas, que o mundo é assim, né? E a realidade é assim. A gente não pode mais ficar olhando nem no retrovisor, nem demorar para fazer cada movimento. Porque uma das dores, viu, Carol? Uma das dores das marcas, da indústria em geral, é assim, os lançamentos de novos produtos ou inovação, eles hoje duram menos do que duravam antes, né? Então, será que a marca vai fazer todo um esforço, lançar um produto ou fazer algum tipo de atualização para, sabe, ficar o que aí, 2 anos? Então, os ciclos estão muito rápidos, né? E as pessoas não estão, os profissionais não estão entendendo. Os profissionais de marketing não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Os de marketing não entendem, os gestores enxergam pesquisa muitas vezes como custo, então é a primeira coisa que cortam, sendo que pesquisa podia estar integrada naturalmente ao processo da empresa e com um fluxo de ação em cima disso, porque o que acontece com pesquisa muito é que as empresas engavetam, né? Pega o resultado e depois não sabe o que fazer com aquilo. Isso eu escuto desde quando eu fiz a pós lá atrás, né? E a gente trabalha com as empresas para isso não só gerar decisão, como gerar ação, né? Mas para as pessoas que não são da área, muitas vezes é difícil. E aí a plataforma foi pensada justamente para isso, para a ação sair de dentro da plataforma. O aprendizado sair de dentro dela e a ação sair de dentro também, para não correr esse risco de ser engavetado, né? Então, por isso que ela foi dividida em etapas, que a gente começa em ouvir, que é a escuta, que eu vou mostrar para vocês como é que foi dividido isso, ouvir as mais diversas fontes de conhecimento ou de dados sobre a empresa, entender
toda a parte de previsão, que a gente tem muitos modelos estatísticos para isso, mas a gente passa por intervir, que é a ação, e aprender, porque a IA hoje permite isso, e isso sem forma de ciclo agora. Aprender, volta para aquele cliente, ouve de novo, ele teve mais uma interação com a empresa, vou ouvir de novo, vou entender de novo. E isso pode ser instantâneo. O cliente teve duas interações no dia, então eu gero ciclo. Eu começo a gerar um ciclo de aprendizado contínuo e o tempo todo e com várias fontes. Então, por isso que é os pilares que a gente chama, que fala que é os pilares da PEP, que primeiro é a captura multifonte. Então, integrar não somente bancos de dados de pesquisas que podem ser feitas, como chats, as ligações que foram feitas pelo cliente, pelo CX, tanto receptivas como ativas, as redes sociais, as transações que foram feitas, o que o cliente comprou. Então, a captura multifonte envolve não só a captura de dados ativa e passiva pela empresa, como também o enriquecimento desses dados com o que a empresa tem internamente sobre aquele cliente. Então, desde quando ele é cliente, quais as coisas que ele costuma comprar, qual a frequência, mas tudo isso aliado ao que está sendo levantado e ao que está entrando de informação, que a gente trabalha numa visão 360, sem lacunas, tanto de departamentos, como sem lacunas temporais. Então, é o que eu estava falando, ele pode ter falado com a empresa de manhã, falou à tarde e entrou de novo, entrou esse dado na pesquisa de novo. E o que a gente usa? A partir disso, usa algoritmos de linguagem natural, através da IA, para começar a inferir quem são essas pessoas e criar personas a partir daí. Então, a gente vai definir para cada cliente qual persona que ele é dentro da empresa. E quando a gente define qual persona ele é, a gente começa a entender, poder gerar alerta se o cliente está para cancelar, se não está, então alerta de churn, oportunidade de upsell, começa a entender como responder a esse cliente, ou tanto se ele estiver com algum sentimento negativo, quanto se ele estiver com um sentimento positivo para eu reforçar, se ele estiver com negativo, o que eu preciso responder, mas tudo em cima falando dos clusters. E esses clusters são dinâmicos. Então, ele vai se reorganizando conforme as informações vão entrando. Então, as pessoas vão evoluindo, porque na vida, a gente também é assim, né? A gente também evolui. E imagina na empresa, então, que o cliente pode estar super feliz e que, de repente, o correio atrasou, o cliente ficou pé da vida e mudou de persona e pode ser que abandone a empresa porque uma coisa que podia ter sido resolvida, ele ter falado na hora. Carol, a gente pode dizer que esse seu modelo ele acompanha a velocidade do consumidor omnichannel, quer dizer, de quem está no online. Exato. Entendeu? Esse era o gap. Porque hoje uma jornada de compras é muito rápida. Né? Se você está no online, no aplicativo, pega esses aplicativos chineses, agora o TikTok Shop, quer dizer, a jornada encurtou, é mais rápida. Tem razão. E não tem metodologia para, pelo menos não tinha, né? A Carol está trazendo aí algo totalmente novo. Porque é exatamente isso, ele é curto, ela está acontecendo aqui na Compolar, daqui a pouco ele vai ali pegar o produto, porque comprou em casa, ou queria ir lá receber, é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, e isso o mercado não estava preparado para medir em todos os lugares e o tempo todo, né? Eu concordo com isso, porque hoje em dia a gente vê entrar no Brasil, assim como entrou o TikTok, né? A gente vê o crescimento das outras plataformas, como o Shopee, agora a AliExpress, entrando com força, e com isso também as grandes marcas migrando, né, para esse tipo de comércio, para as live shops, né? E o que Eduardo, a gente tem a Temu, a gente tem a Shopee, a gente tem a Shein, né? A gente tem a AliExpress agora investindo mais aqui no Brasil, porque a AliExpress ela entrou meio tímida aqui, né?
Aí, assim que eles montaram o CD lá em Curitiba, no aeroporto, eles resolveram ampliar a operação. Então, a gente vê o crescimento das agências de seller, tá? Mas não a investigação a partir dessas informações, das compras, etc. e tal, a investigação por parte das empresas. Então, a gente vê empresas como Nivea, que são empresas de grande porte, né? E mesmo a Tramontina, vendendo via live shop, tá? Dentro dessas plataformas como Shopee, Mercado Livre, etc. e tal, mas não necessariamente arrecadando daí, angariando daí os resultados, quer dizer, quem é o público mesmo que está instantaneamente presente lá, como é que esse público está perfilando, porque esses live sellers, eles conseguem levar para dentro de 2 horas de compra, eles conseguem levar 50 mil pessoas, né? Mas não existe uma medição a partir disso. Então, eu acho que essas plataformas têm nesse teu produto, Carol, na Pair, um baita instrumento, uma baita ferramenta, né? Nossa, tem razão. E é uma coisa que já está tão evoluída, né? E a medição não, né? Nem a medição, nem a geração de... Não. E eles estão vindo para o Brasil, estão entrando aqui, a gente conversou com alguns deles, mas eles não estão... eu acho que eles não têm noção ainda de efetivamente como funciona o nosso mercado. Eles estão ainda na tentativa e erro aqui. Agora imaginem os varejistas nacionais que estão aqui, né? E que têm agora esses novos concorrentes. Quer dizer, se eles não conhecerem profundamente esse novo perfil de compra, eles também vão, sabe, na tentativa e erro. A diferença é que a carteira do investidor chinês é bem mais recheada do que a do varejista brasileiro, né? Então aqui tem que dar o tiro certo. A única empresa que está fazendo um trabalho, não nessa linha de investimento em conhecimento de comportamento de compra, mas que pode enfrentar dentro em breve de igual para igual, é Magalu. Magalu está investindo bastante na sua própria plataforma, né? Mercado Livre a gente já vê também, mas é uma coisa mais massificada. Enfim, é uma briga boa e a gente vai ver gente nova chegando e alguns, se não desaparecendo, ficando bem menores. E tem uma tendência, o professor Pastores, no mundo hoje, do varejo físico ser regional e o varejo online ser global, né? Se a gente pensar as grandes cadeias, como o próprio Walmart, eles estão passando a ser cada vez mais regional e os varejos online sendo globais. Então, essa é uma tendência. Então, um varejo local vai ser muito difícil sobreviver no online. Essa é uma tendência forte que a gente vai ver nos próximos anos aí. Os varejos locais vão enfrentar uma grande dificuldade. É só você pegar o Mercado Livre, que é regional, né? Mas tem uma penetração grande por aqui, ele está com 13%, 13,3%. A Shopee já ultrapassou, está com 8,7% de mercado, já passou a Amazon no mercado de e-commerce. Então, a globalização nesse segmento vai ser muito forte. São mudanças rápidas, né, Julia? Existe uma discussão que eu estou acompanhando daqui, que tem muita gente que está falando que as marcas não vão mais vender direto ao consumidor. Ou elas entram nesses marketplaces, ou elas não têm mercado, não têm janela. E um pouco na linha do que o professor Joel disse, existe uma discussão grande onde os varejos, né, o brick and mortar, né, o físico, né, ele vai virar um ponto de entrega. Então, na realidade, o que está acontecendo? Existem hubs de distribuição que usam e se apropriam da estrutura física para fazer essa distribuição na última milha, né, no varejo direto.
E, por incrível que pareça, quem estava perdendo um mercado absurdo para a Amazon era o Walmart. Não só recuperou, mas está muito à frente do que a própria Amazon em vendas, não só em transações, mas em tudo, por conta da malha física que tem para conseguir garantir a distribuição. Exatamente. E só para completar, o Pascoal, o Walmart agora está abrindo lojas, né, sem porta, justamente nos bairros para poder fazer a entrega mais rápido. Tá? É uma nova ação do Walmart para combater é como se fosse uma caixa de correio. É como se fosse a caixa de correio. É uma loja Deck Store. Abre uma loja local que não tem porta só para entrega naquele bairro. Justamente para competir com o prazo de entrega da última milha com a Amazon. E a Amazon, para contra-atacar, está fazendo a mesma coisa que o Walmart está fazendo com redes menores de supermercado nas regiões. Então, existem redes pequenas, né, para padrões americanos, né, que estão se associando à Amazon para isso. Então, aqui na região, por exemplo, tem uma rede chamada Giant e tem uma rede chamada Wise. As duas criaram um marketplace dentro da Amazon e pontos de distribuição em cada uma das lojas com essas caixinhas que a gente está falando, com a caixa de entrega. Então, agora, se a gente se colocar no lugar dos executivos, né, que estão aí nessas diversas redes, quem tem acesso a dado consegue mapear rapidamente essas mudanças, essas coisas que estão acontecendo. Agora, muitas redes, né, não estão em marketplaces, tem aí uma base de clientes pequena, né, e o volume de venda online também pequeno. Quer dizer, esse pessoal está passando à margem. Quando eles perceberem, muita coisa nova já vai ter acontecido. Para vocês terem uma ideia, o que é o custo de online, que todo mundo conhece aqui, o custo do e-commerce, não é segredo, você pode ir lá e consultar na RJ da Americanas, somente ao Google, a Americana está devendo 500 milhões. Nossa, e nas redes sociais, de modo geral, é mais de 1 bilhão só de anúncio do e-commerce. É tanto que a Americana hoje encerrou o e-commerce, está com 5% somente, a ideia é acabar, porque chegaram à conclusão que é praticamente impossível rentabilizar a operação de e-commerce com os custos que se tem hoje de divulgação. Essa conta que as marcas estão fazendo para fugir desse mercado, porque custa mais caro do que ter loja própria. Exatamente. O custo também tributário, né? O custo tributário também é alto para as marcas porque quando você vende para cliente final, quem paga a diferença de ICMS é sempre o revendedor, né? Ou a indústria, diferente do que acontece com transações entre empresas, que o imposto ele é pago por quem está recebendo. Então, se você pensar que você tem um CD centralizado entregando para o país inteiro, você vai precisar pagar toda essa diferença de carga tributária de ICMS. Então, além dos custos de logístico, custo de propaganda, você ainda tem um custo tributário que aumenta muito, né? Diferentemente de quando você tem pontos físicos. Bem, Jean, que isso aí é a substituição tributária, que a grande maioria dos estados já criou um programa local para evitar, para os distribuidores e CDs, e grandes CDs, para evitar o recolhimento da substituição tributária, porque esse é um problema que paga antes de receber, né? O famoso FT. Esse é um problema sério, mas para o consumidor final não tem isso, é só para a indústria, ou só para o comércio, né? Se o comércio aqui no Rio comprar em São Paulo, ele tem que pagar antes o imposto arbitrado sobre a venda, o imposto previsto sobre a venda, em função da parte da substituição tributária. Mas se for um CD, e se ele estiver aqui no Rio, no caso, na lei aqui do Rio, o Rio Log, ele não faz essa antecipação. Mas é um problema sério. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, senão nós estamos fugindo aí um pouco do tema da Carol.
Não, mas é interessante, porque a gente está falando de mudanças de modelos, né? Mudanças de paradigmas, são muitas mudanças, e a gente tem que acompanhar mesmo. É bem por aí. Você sabe que o pastor disse lá no início que tem gente que não está entendendo. Aí tem aquela velha frase, se alguém disser que está entendendo, faltou a aula, tá? Mas é mesmo. Eu acho que parece que jogou tudo pro alto, agora a gente tem que voltar organizando, assim. Porque aconteceu no mundo uma sei lá, uma mudança geral, e agora a gente tem que voltar agora tentando conhecer, entender e agir. Mas só para a gente complementar esse negócio, isso que está acontecendo no Brasil, que o Pascoal falou, de os pequenos varejistas ser transformados num ponto de entrega, isso começou na China. A China, o JD.com, que era o maior varejista da China, ele usa as lojinhas locais como ponto de retirada do produto. E ela acaba levando gente para pequenas lojas e é remunerado pela entrega. Então, isso é uma coisa que veio da China e agora está pegando no Brasil, ou seja, o interior, o pequeno comércio do interior passam a ser um ponto de entrega dos grandes marketplaces do Brasil. Isso está acontecendo muito por aí no interior. E uma coisa dessa ferramenta também é justamente isso de tentar atender vários potes de empresa, porque a pesquisa passa a ser acessível porque ao cliente, o que a empresa precisa saber é do cliente. Então, aquela coisa dos custos da pesquisa serem só para grandes empresas, e o que fazer depender de uma muitas vezes os gestores nem têm tempo para decidir, ou ir a fundo naquilo que aquela pessoa está precisando. Então, essa questão de hipóteses, acho que vai ser importante também, de poder trabalhar, porque as coisas estão acontecendo em todos os lugares agora, o tempo todo, né? Ô, Carol, como é que você está vendo isso? Eu acho que impacta direto o seu produto, porque quando você põe no marketplace, quem tem a informação do seu cliente não é você, é o marketplace, né? Então, que acaba concentrando as informações estratégicas na mão no marketplace, não na mão da indústria, na mão do pequeno produtor. Ele praticamente é um entregador, ele não sabe para ele é cego, a entrega é cega, ele não tem os dados do seu cliente. Como é que você está vendo o impacto disso no seu produto e como o seu produto consegue minimizar esse efeito? Ele tem que estar acessível ao grande, e o grande tem que dar o acesso ao pequeno do que é preciso disso, né? Então, a ferramenta ela tem que possibilitar gerar intervenções em qualquer tipo de canal, porque a gente pode se configurar de várias fontes, então as fontes têm que estar conectadas à ferramenta para que seja um processo na cadeia, né? Não adianta ficar só na mão também dos grandes, não. Eu acho que o processo é que os pequenos possam ter acesso e realizar intervenções. Agora, isso depende da característica do negócio e do que os grandes permitem, né? Então, ela tem que ser configurada de acordo com a área, o setor que estiver atuando com isso. Mas o pequeno tem acesso à informação, sim, professor. Porque é ele quem emite efetivamente a nota fiscal, é ele quem faz efetivamente a entrega, é ele quem tem os dados. O que ele não tem necessariamente, e também é uma coisa muito relativa, é o dado do cartão de crédito. Porque, na realidade, ele está recebendo através do marketplace. Sim. E por isso tem que ser multifonte, né? Por isso tem que poder conectar. Na realidade, essa é uma relação de transferência de custo de divulgação. Então, na realidade, aí, por exemplo, por que a Americanas acabou quebrando? Porque fez uma conta que não deu certo. Porque quem deveria pagar isso daí era a movimentação da própria loja, que ia gerar clientes suficientes para pagar o investimento em publicidade. Porque é um investimento de publicidade que geram as vendas, né? Então, se não foi gerado venda, ou se não foi alocado o valor da publicidade frente às vendas recebidas, o problema é outro, né? É administrativo, não é a comunicação custou caro, né? É o modelo que não foi desenhado direito. Eu não sei, o Pascoal, se o pequeno produtor, né, se ele, ao vender o produto,
ele fica com os dados históricos da venda, né? Eu acho que é esse o dado daquela efetiva venda. daquela venda. Se ele não tiver Daquela daquela venda, como ele não tem um sistema de captura se ele não tiver um sistema de captura disso, a informação estratégica fica toda na mão do marketplace. Não, na realidade, de compra, na realidade ele tem acesso às informações, porque na realidade você precisa ter, para entrar num marketplace desse, acesso a um ERP. Porque se você não tiver um ERP, você não consegue estar trabalhando com a mesma tecnologia que eles exigem. Então, a partir do momento que você tem um ERP, você tem um acesso aos dados do cliente para que a tua informação possa fazer o detalhamento, não só da venda, mas do acompanhamento de entrega, da parte de emissão de nota fiscal. A cobrança é algo que está mais ou menos, é um campo mais complicado, mas, de qualquer forma, o marketplace dá a sinalização de que foi autorizada a venda e a coisa está ok. Mas existe sim o acesso. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei com vários clientes na operação de marketplace. Então, eu sei por ter feito os bastidores. Ok. Bom. E aí, quando a gente está falando de todo esse processo que a gente está falando, na PERA a gente separou em 5 E's, né? Que é o escutar, o extrair, expandir, engajar e evoluir. Então, nesse processo de escuta que a gente está falando, depende do setor e o que pode ser feito, então a captura da voz do cliente em qualquer ponto do contato e em tempo real. Eu vou até mostrar. Então, se ele tiver no Instagram, se ele tiver... É isso aí, né? É isso aí. Ele pode ler uma rede social, ele pode entrar e fazer um scrap, fazer uma leitura do que está sendo falado no Reclame Aqui, ou ele pode pegar uma conversa do vendedor com o cliente, ou o cliente ligou reclamando no WhatsApp, ou por voz, também não é só uma captura de texto, pode ser captura de voz, que ela transforma em texto. Então, vou até mostrar aqui onde que é na ferramenta. Então, esse cliente que está navegando, como disse o professor Joedir, o Edu, pelo marketplace, por onde for, não é? Você consegue alcançar. Consegue alcançar. Isso é um dos grandes diferenciais. Que aí, aqui na plataforma, é a parte da escuta. Então, aqui eu escolho qual canal que eu vou plugar, e eu não preciso necessariamente plugar só um canal. Eu posso fazer uma pesquisa de NPS e entrar com o banco de dados da pesquisa, mas eu posso pegar uma conversa do cliente com atendimento com o saque da empresa. Então... É muito mais quente, né? Imagina uma Black Friday, um dia de Black Friday, você está monitorando e já, né, coletando informação quente e tomando providência em cima. Né? E você consegue conectar todas essas fontes de informação, obviamente, sem precisar de API. Você tem um sistema que você consegue capturar todas essas informações de qualquer local que ele esteja. É plug and play, né? Que aí você... E aí eu começo a fazer quando os dados já vão entrando, ele já vai fazendo uma análise... Aqui é tradicional, no formato de uma análise de pesquisa, a gente costuma muito, quando é resposta aberta, fazer a análise dos dados qualitativos, né? Sim. E isso é muito importante para a gente, nesse sentido de que a gente está capturando texto e conversas, né? Então, ele começa a falar dos temas emergentes, tem as netas, subnetas, os temas que estão surgindo, e vai fazendo alerta se tiver um sentimento negativo crescente em determinado termo. Aqui é onde eu plugo a escuta por voz. Aqui é se vier um banco de dados de NPS, que é uma coisa que eu sou muito especializada, faço bastante para as empresas, e essa ferramenta, ela visa incluir essa análise qualitativa no NPS e ir para um lado emocional, que é um dos questionamentos do NPS, né?
que a gente se pergunta o porquê da nota, aqui a gente consegue mapear o porquê, já considerar isso na persona. Então, aqui vão aparecer os assuntos que estão sendo falados. Por exemplo, aqui foi falado de preço e condições. Aí eu vou ver o que estão falando de preço. Estão falando de preço alto. Então, está com sentimento negativo. E aí eu vou entendendo quantas menções foram, se isso está crescente, se não está. Ele dá exemplo das frases que estão sendo faladas. Se foi positivo também. Qual o sentimento geral do que está sendo falado sobre o preço, que o preço é bom, que isso é positivo, e qual que é a tendência disso. Então, aqui a gente está falando da parte da escuta, né? Aí, quando a gente vai para, vamos voltar na apresentação, a gente vai da parte de extração. Então, a gente... Carol, desculpe, só um pouquinho. Então, quando você começa a gerar insights, né? Isso vai para a mão do usuário de que maneira? É uma listagem, é um documento CSV, o que ele recebe? Há um fluxo automatizado? Sim. Ou ele recebe um relatório? Como é que é isso? É dentro da própria ferramenta, porque a gente vai passando pelos erros aqui, a gente vai vendo que isso ele já vai acontecer na mesma hora. Ela está dividido aqui, mas quando entra, já vai acontecendo. E aí a gente começa o cliente vai chegar até o E de engajar e evoluir, que ele recebe o relatório do que ele tem que fazer, com as sugestões, e a ação para ser disparada, que eu vou chegar aqui. Então, eu vou passar pela extração, que é onde eu vou fazer uma análise de quais são os clusters que estão sendo identificados, quais são as personas sugeridas. Ele vai me sugerir, aqui ele está falando, ele identificou que tem um cluster falando de experiência digital, ele sugere como no caso está falando de maneira positiva, sugerir uma persona frequentadora satisfeita, ele dá o índice de positividade, que vai de -1 a 1, e aí você consegue entender quem é essa pessoa, ele dá o perfil da pessoa, e eu vou gerar o playbook dela depois, que é isso que você perguntou. Ou seja, ele pega, se alguém fez uma reclamação, ele pega aquela reclamação, verifica quem tem um ponto positivo e ele identifica as personas daquela que está positivo, para ele saber o que aquele requisito, né, atende a uma determinada persona. É isso que ele faz? Ele vai separar aquele conceito de análise cluster, que ele vai juntar quanto mais similar for e quanto mais diferente for do outro cluster. Tá. Então, nesse caso, como ele identifica, ele fala, olha, o objetivo desse cluster, a gente teria que manter engajamento e aumentar a frequência de compra, porque é um cluster positivo. Ele dá o tom de voz que eu tenho que lidar com ela. Seleciono, dá as opções de canal para lidar com essa persona. Se isso é de urgência baixa, média ou alta. E ele sugere, inclusive, a mensagem que deve ser enviada para essa persona. Por exemplo, se é um e-mail, olá, ou se é uma mensagem, gostamos que você valoriza a qualidade e funcionalidade, temos novidades que podem te interessar com foco na praticidade que você busca, porque ele foi aprendendo sobre essa persona. Então, se é o caso de eu mandar uma mensagem, eu vou mandar, e ele vai falar quais as métricas que ele vai acompanhar para ver se isso teve resultado. Ô, Carol, esse envio de mensagem é humanizado ou é via agente de IA? A agente de IA sugere, tá. E você pode aprovar ou não. Você pode editar aqui no editável, você pode aprovar ou não aprovar, e pode salvar para enviar. Mas não dá para direto do agente? Você pode também. Eu vou passar por cima, porque não dá tempo de mostrar todos os recursos, mas... Aí massifica. Aqui na parte de... Aqui, ó, se tiver que passar por humano, vai demorar mais, né? Porque não é... Primeiro que ele está juntando os grupos, você vai ter, por exemplo, 400 pessoas numa persona, vai a mesma mensagem para todos. O humano pode decidir se ele quer aprovar automático, se ele quer que vá direto, se ele aprova. Na verdade, ele está na personalização, não na customização, né? Ele pega as pessoas, se tiver 500 pessoas com o mesmo perfil, ele manda para as 500, não é individual, né? Ela manda para a persona identificada naquele grupo. Ele vai mostrar quem são as pessoas e você pode escolher mandar 1 a 1 também.
ele pode, ao nível de profundidade, ou para a gente chegar até 1 a 1, vai de quantas pessoas você quer criar, se você quer mandar em bloco ou não quer mandar em bloco, tudo isso eu vou escolher na parte de expansão e engajamento. Então, aqui pela extração, depois eu vou combinar, depois que eu extraio os dados e faço essa análise de textual, dos dados qualitativos, eu vou expandir com os dados que a empresa tem daquele cliente. Como eu vou expandir os dados que a empresa tem, é 1 a 1. Então, a empresa vai dar, ela tem o ID daquele cliente que vai ser vinculado ao ID do dado que entrou sobre ele. Então, eu consigo chegar a 1 a 1, porque eu vou combinar os dados e eu tenho todas as ações recomendadas de acordo com a profundidade que eu quiser. A partir daí, eu posso pedir para gerar o playbook, que é o Playbook Builder, com ações one-to-one, e vou evoluir para medir o impacto, e não só medir, como um retreino, para começar o próximo ciclo. Por exemplo, aqui na hora que eu vou expandir, entre essas etapas, eu posso mandar mais um NPS, depois que foi enviado o playbook. E aí, eu vou entender se melhorou ou se não melhorou. Então, se melhorou, primeiro que a IA vai se reaperfeiçoando, ela vai se retreinando. E se é preciso uma correção, ela também já aplica a correção necessária. Isso é o caminho da hiperpersonalização. É isso, exatamente isso. Né? E é onde a gente passa por aqui, nesses pontos, na expansão, eu tenho os cards das pessoas e na evolução do antes e depois. Tá, Carol, quando você identifica lá em função da reclamação ou da posição da pessoa, você consegue, a sua ferramenta consegue identificar qual é a causa do problema ou não? Para a gente acompanhar se aquele tipo de problema que gerou uma reclamação, ele continua depois ou se foi resolvido. Tem meios para fazer isso na ferramenta? Os meios para isso são nessa parte de expandir, porque é onde a gente vai conectar com os dados que a empresa tem para gerar o maior nível de informação possível. Então, eu posso entender se a empresa tem para me falar quais são os produtos que ela comprou, ou qual foi a data da última compra, ou qual foi o problema, se foi de atraso. A gente junta com o que a pessoa falou, com o que a empresa tiver de dado interno. Aí e isso pode ir no sentido de investigar o que está acontecendo. Então, o que gerou essa insatisfação, né? É aí que o modelo vai propor o playbook, que é com relação justo nesse porquê. Porque esse é o grande desafio, né? Porque o ideal seria um dia a gente tivesse uma ferramenta que, em função do problema, ele já desse a solução e já sugerisse a solução, né? Hoje a gente tem uma série de problemas levantados e você depende do gestor encontrar a solução. Isso é que era bom se a gente fosse... Obviamente que daqui a pouco você vai ter isso, que você pode ir criando parâmetros para você chegar lá na frente, a própria IA já sugerir, já recomendar o que deve ser feito para aquilo, né? Ela tem a parte de insights dela, que é muita coisa para mostrar aqui, mas a parte de insights é justamente essa, sugerir o que deve ser feito. Então, tá vendo? Aqui na primeira tela, ela até começa a sugerir algumas coisas. Houve queda no movimento da loja. Então, aqui aqui é uma função para demonstrar para vocês, mas nem vou entrar a fundo. Mas ela começa a revisar a gestão de estoque nesse caso. Então, ela começa a gerar os insights do que precisa ser feito para isso. Então, não é... Ela junta tudo para propor. Ela não está só falando, não está só avaliando o que o cliente falou. Ela vai sugerir o que precisa ser feito para esse cliente. Ela já endereça, né? Ela já endereça. Dando um exemplo simples, se manifestou um sentimento negativo, o agente pode imediatamente já enviar, sei lá, um voucher de desconto para você voltar a comprar. Ela tem isso aqui. Está no final aqui, deixa eu ver, lembrar onde está. Mas ela sugere, inclusive, o voucher, tem que ser feito um mapeamento com o cliente
do que é possível. Se ele deixa dar um voucher de 10, então ela gera, inclusive, olha lá, o desconto simbólico, tá vendo? Em andamento. Então, ela vai sugerir, eu posso aprovar ou não, mas eu posso enviar essa sugestão e falar, olha, você, de acordo com o que houve, a gente está disponibilizando para você um 10% de cashback, R$10. Então, ela começa a sugerir isso. Ó. Aí eu subo, está sugerindo um tutorial educativo, eu subo o tutorial e a dispara se for algum problema sobre não entende que é a empresa. Eu acho que a empresa está me roubando, então eu vou mostrar como é que a empresa funciona. Então, ele envia um tutorial. E aí ela começa a medir a efetividade das ações que foram feitas, que é importante também para o próximo ciclo, né? Que é onde a gente vai... onde a gente vai aprendendo e ela vai fazendo as conexões e gerando. Então, não é só no nível de conhecimento, é no nível realmente de ação mesmo. Os playbooks não são só para ela sugerir o playbook, ela também dispara o playbook e mede depois. O playbook envolve tudo que a empresa... não é só o que ela sugere, ela sugere, a gente vê com a empresa. Pode ser feito isso? Não pode. Porque a empresa tem que aprovar algumas coisas. Então, na verdade, a gente está entregando insight junto e consultoria junto. Não é só uma ferramenta, né? Então, na verdade, o que ela está fazendo é ajudando a empresa a navegar e tomar atitude. Então, é como se fosse um sistema nervoso da empresa, em tempo real, para criar uma musculatura relacional, né? Os processos mais leves, as equipes mais sincrônicas e a marca se renovando com as atitudes que foram sendo tomadas, né? Eu gosto de falar aqui como se fosse pulsos, né? A gente está ouvindo cada batimento do cliente, desde a compra, do clique, do elogio, se ele achou ruim. Então, isso tem que ser transformado em decisão viva, né? Não a gente olhar pelo retrovisor. Você tem que transformar em decisão automática, assim, na hora. E em tempo real, para fortalecer essa musculatura e esse relacionamento. Então, a ferramenta é bem nesse sentido. Se vocês quiserem discutir algum ponto, falar mais alguma coisa, eu estou aberta. Eu quero, Carol. Ricardo. Vai lá, Ricardo. Obrigado. Então, como é que a empresa compra esse serviço seu? Você dá um aplicativo que ele instala lá, ou você trabalha junto com os dados dele, fornece todo esse mapeamento? Como é que funciona isso? A empresa passa a ter acesso a isso, né? Então, isso é hospedado na nossa empresa e a empresa, se ela entra com uma mensalidade para ter a sociedade, associada, ela passa a ter acesso a isso. E isso envolve toda a consultoria de diagnóstico, os workshops que têm que ser feitos internamente para a empresa entender as etapas, entender a importância dos dados nisso, como que os dados vão entrar. Então, existe um processo de trabalho interno também com a empresa, além do acesso à ferramenta. Então, na verdade, tem uma consultoria junto e uma entrega de insight, que é o principal da ferramenta, né? Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Tem mais alguma pergunta? Acho que é bem no sentido de... Eu não sei como é que está teu tempo, Ricardo. Não, estamos caminhando para o final daqui a pouco. Mas o conceito que você criou, né? O PAIR, então fala de novo, explica para a gente aí o significado do acrônimo. Persona ativada por inteligência relacional. Então, esse termo relacional nós vimos muito na semana passada, não foi isso, Marcelo Pimenta? Com seu convidado. Aliás, está aqui também o Fábio, né, Fábio? É esse o termo, não? Que você também desenvolveu no primeiro nível, é isso, não? Que o professor ensinou semana passada? Sim, exatamente.
existem 2 níveis, né? O primeiro nível é o nível relacional, onde existem regras para fazer a relação das informações. E aí, depois que vai para o segundo nível, lá é o processamento desses dados. Depois eu vou compartilhar com vocês um documento que o professor, me fugiu o nome dele, o professor... Morim, isso. O professor Morim me passou no dia seguinte da nossa aula. tá. E ele me indicou 5 artigos científicos, e eu estou lendo um artigo, como é algo muito novo, no sentido, o desenvolvimento da IA, tá? Porque eu consigo consumir ela com uma aplicação via API, que é simples, é fácil. Eu estou lendo o artigo, tá? E estou com o ChatGPT do lado ali, porque tem muitos termos técnicos que eu não tenho conhecimento, e eu vou buscando, eu estou aprendendo. Inclusive, vou compartilhar com vocês, vou passar para vocês esse documento, é bem legal. E o professor Morim ainda ele me disse, esse aqui é o artigo que eu recomendo que tu leia primeiro. E, de fato, ele tem muita informação bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais a fundo como é que funciona os bastidores da IA. Muito legal mesmo. Bacana. Ô, Carol, e esse seu projeto, né? Foi isso que você apresentou lá em Brasília? Foi esse projeto. Você chegou a fazer um pitch de apresentação lá? Sim, a gente estava com o stand, então as pessoas chegavam, perguntavam, a gente tinha que explicar. Toda a equipe toda que está envolvida no projeto, que é a BIPER, eu tenho, aliás, fazer um agradecimento especial aos desenvolvedores que estão fazendo parte do projeto, que fazem parte da BIPER. Então, todo mundo se interessava muito. Eu fiquei impressionada da atração que tem, né? As pessoas estão se interessando muito por isso. E foi um termômetro para avaliar mesmo a atração para o negócio, e deu para ver muito positivamente isso. Nossa, todo mundo querendo pensar em implantar IA no negócio, e de vários portos, assim. Aparece um médico que está interessado por o consultório dele, aí a grande empresa, a distribuidora, a importadora, foi bem legal nesse sentido. Vamos lá, Fábio. Pois não. Uma dúvida eu gostaria de questionar. A plataforma, ela trata os dados, na verdade é uma evolução de um CRM, eu consegui enxergar dessa forma, né? Então, de uma certa forma, tu tá lidando com o teu lead ou cliente, e essas interações, esses tratamentos de dados, eles estão sendo feitos, ou vão ser feitos, em uma IA própria de vocês, desenvolvida para essa finalidade, ou vocês estão utilizando uma API conecta em N IAs, que nós temos disponíveis no mercado, para fazer esse tratamento de informação? Para responder a fundo, teria que ser meus desenvolvedores aqui, mas ela está sendo tratada, porque muitos dados a gente tem que tratar com a LGPD, né? Então, tem que ter uma LLM própria para outros dados não ficarem com acesso a todo mundo, né? Então, fica dentro da empresa. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Eu vou até passar meu telefone aqui para quem quiser depois falar na nossa conversa, se alguém quiser saber mais detalhes depois. É isso, conversar depois. Eu acho que isso mostra bem o processo da hiperpersonalização, né? Então, essa plataforma da Carol tem a opção da intervenção humana ou não, né? Que eu acho que pelo menos empresas de maior porte não vão conseguir manter a interferência humana, porque vai criar gargalos enormes, né? Então, acho que esse é a evolução, quer dizer, é um agente, né? A partir da instrução recebida previamente, mas trabalhando e contactando a base de clientes, ou cada cliente individualmente. Por isso que ela tem que ter essas opções, porque tem empresa que tem um volume muito grande de entrada de dados.
né? Então, Imagina banco, empresa de telefonia. eu trabalho muito com bets, né? E o volume também de informação é muito grande, que entra de clientes. Supermercado também tem muitas informações, tem muita gente circulando, muitos dados. Telecomunicação, fintechs, né? É. O interessante é que ela atende a vários portos, sabe? É bem democrática nesse sentido. Tem que ter capacidade de suportar um volume grande de dados, mas tem que ter capacidade de apresentar e atender as pequenas empresas também. Muito pra bom. Lembrar, Edu, você viu que a Carol pôs o telefone dela lá no chat, né? Se alguém precisar. Ela está no entrar meu em contato. WhatsApp. Ela já está no meu WhatsApp. Já mandei mensagem para ela no WhatsApp. Também. Eu não vi, Na Edu, nossa você responde já comunidade, Não, relaxa. É para semana que vem. Fica tranquilo. Tá joia. Legal, gente. Quanto mais a gente conversar e trocar ideia, mais a gente enriquece aqui os projetos. Então, quem quiser me chamar depois, o professor Joedi, já falamos mais ou menos disso uma vez, junto com o pastor, né? Acho que ele estava na conversa. Tava. Depois eu vou te chamar para a gente, eu tenho algumas oportunidades, eu quero discutir com você, mas aí eu vejo lá não. Vou entrar em contato com você para a gente ver Legal. as oportunidades. Oba, fico contente. É isso aí, gente. Então, só reforçando, no dia 17 nós teremos o Maicon Busnello, que vai falar. Ele é um pesquisador acadêmico, então ele também desenvolveu um aplicativo de IA, né, que ele chama de artefato, né, no meio acadêmico, né, esse é o termo correto, um artefato de IA. E no dia 31/7, a gente vai ter o Rafael Catolé, que é um dos fundadores do Natural One, aquela marca de sucos naturais, né? Ele está escrevendo um livro sobre esse momento da gestão, as inovações, a inteligência artificial. É legal ter... Então, a gente vai ter um acadêmico e, logo em seguida, uma pessoa de mercado, né, um executivo, fazendo o contraponto. É isso aí. Pessoal, vamos agradecer, então, a Carol pela apresentação. Eu acho que ela está trazendo algo novo, eu não tinha visto nada parecido, né? E logo, logo a Carol vai estar com esse projeto em algum protótipo ou, né, já em fase de implementação em alguma empresa, a gente vai ficar sabendo mais. Já estamos começando. Lô, sabe, né, Lô? Agradecer a presença dela aqui, do Ricardo, Otávio, Fábio, todo mundo, do seu Joedi. E aí a gente está começando já em algumas empresas. Bacana. Então, depois você fica devendo para a gente um case, né? Sim. Para mostrar como que a sua solução ajudou aquela determinada empresa. Legal, aí eu volto aqui para trazer para vocês os números. Vai ser bem então, tá legal. Pastor, gente, depois dessa reunião, eu gostaria de ter um papo contigo sobre um outro assunto que não tem. Legal. Tá bom? Combinadíssimo. Então, vou encerrar a gravação, agradecendo, então, todos vocês. E lembrando que semana que vem, próxima quinta, estaremos lá com o nosso colega Marcelo Pimenta, o Jean, que está aí. Jean, né? Verdade. Lá na Liga dos Inovadores, a apresentação vai ser lá. Combinado? Obrigado, então. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, foi um prazer enorme, viu? Parabéns. Um abraço a todos. Parabéns. Aí com a sua ferramenta. Obrigada. Parabéns, Carol. Obrigada, amiga. Isso aí, obrigada. parabéns. Marcos, obrigada, Marcos. Que bom você aqui, todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.